Se você sente que o seu rosto está derretendo e a primeira ação foi querer preencher o bigode chinês, pare agora. A casa está desabando e precisa de estruturas. E para isso, eu vou falar um pouco hoje sobre como estruturar essa região sem colocar muita coisa aqui na região do bigode chinês. Entender isso esclarece sobre a matemática do rejuvenescimento, o triângulo do rejuvenescimento. E através disso, a gente vai conseguir definir um rosto bem planejado, rejuvenescido, e um rosto pesado, sem nenhum planejamento. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre esse triângulo do rejuvenescimento, que ele começa aqui, ó, em região de malar zigomático. Então, o que eu preciso observar nessa região? Eu preciso observar se ela tem luz. Por quê? Eu já tenho sombras em alguns locais do rosto quando eu estou no processo de envelhecimento. Então, se eu tenho sombra, eu preciso entrar e devolver pontos de luz. Quando que as sombras aparecem? Quando a gente vai, depois dos 25 anos, perdendo os conchinhos gordurosos, que é o que devolvem a nossa estrutura no corpo inteiro, não só no rosto, tá? Então, aqui nessa região a gente tem o famoso efeito Top Model Look, que é quando eu reestruturo essa região da maçã do rosto e eu faço reposicionamento tecidual em toda essa área através de pontos de sustentação, que são pontos onde eu tinha anteriormente os coxinhos gordurosos, tanto os superficiais quanto os profundos, que eles reposicionavam a minha pele através dessa estrutura também óssea. Então, falando de reabsorção óssea, principalmente nessa região, quando eu estou no processo de envelhecimento, toda essa região, parte óssea, coxinhos gordurosos e camadas de tecido, eu tenho o quê? Eu tenho como se fosse um encurtamento. É como se ele fosse se fechando, toda essa região. Então, fica um acúmulo de pele nessa região de pálpebra. Quando eu tenho o processo de envelhecimento nessa região aqui, zigomático e região de maçã do rosto, eu tenho o acúmulo desse tecido derretendo, caído literalmente nessa região. Formação de bigode chinês e marionete. E eu também tenho aqui, desde a região temporal, esse acúmulo e esse desabamento, né? Formando um acúmulo de tecidos aqui na região da mandíbula, que é onde eu tenho o quê? A formação do bulldog, a bochecha de bulldog. Então, toda essa parte, essa perca de estrutura, me leva ao acúmulo de tecidos, principalmente aqui nessa região. Então, aí, nós estamos falando do triângulo invertido da beleza. Agora eu vou fazer uma analogia bem simples e clara de entender. Se você tem uma mesa, a mesa é a estrutura óssea, e aí você coloca uma toalha em cima dela. A toalha é a sua pele. Se você diminui a toalha e aumenta a mesa, o que vai sobrar? A mesa vai aparecer mais, então o osso aparece mais e a toalha fica encurtada. Agora, se você aumenta a toalha, o que vai sobrar ali na lateral? A pele. Então, a mesa é o osso, nesse caso, e a toalha é a sua pele. Então, se o osso diminui, a pele cai. Então, relembrando algumas coisas que a gente sempre fala, principalmente aqui no consultório. O paciente tem esse desabamento e começa a ter essa perda, principalmente óssea, de estrutura. O que vai acontecer? Primeira coisa que ele vai falar e notar, o aparecimento do bigode chinês, que é o sulco nasogeniano. E aí ele fala, doutor, eu quero preencher essa região. E o profissional, ele tem que ter esse discernimento e conversar com o paciente, principalmente nesse planejamento, para melhorar as estruturas dessa região. Pensando num triângulo, aqui é a base do triângulo, né? E ele se fecha aqui. Então, eu preciso que essa parte fique livre e bem definida. E aqui, sim, onde ficam as minhas estruturas. E pensando nessa estruturação dessa região principalmente, a gente não vai fazer só a ancoragem de tecidos com ácido hialurônico. Nós também vamos propor um refinamento, né? Que eu brinco que Botox é a cerejinha do bolo.
porque eu vou tratar linhas finas e linhas de expressão. Mas os bioestimuladores de colágeno, eles devolvem essa estrutura que nós perdemos quando a gente perde o compartimento de gordura, que são os coxins gordurosos. Então, quando a gente emagrece, a gente precisa o quê? Entrar com o bioestimulador de colágeno. Porque o bioestimulador de colágeno, o que ele faz? Ele manda uma mensagem para os fibroblastos, que são células que produzem colágeno e elastina. Essas células vão aumentar a produção do que você já tem. Então, se você tem 40 anos, você parou de produzir 1% ao ano quando você fez 25 anos. Então, você está menos 15% de produção. Você não produz 100%, você produz 85%. Esses 15% a gente coloca com um bioestimulador de colágeno injetável ou associado a altas tecnologias, que é o que nós fazemos aqui no consultório. Envelhecer é inevitável, todo mundo vai envelhecer. Mas a forma como você trata esse momento vai fazer todo o diferencial na sua vida. E se você é profissional, trabalha na área, ou se você é paciente, me conta aqui o que você achou quando a gente olha para a face e vê como um todo e não como só algumas partes. E se você gostou desse conteúdo, comenta aqui para mim. Qual área mais te incomoda no seu processo de envelhecimento hoje? Não se esqueça de se inscrever para mais aulas de anatomia e estética aplicada. Um beijo!